Fala aí pessoal, fala aí GPAs 10, tudo bem? Vocês repararam ontem na foto em que o Hamilton posou ao lado de uma placa com o número de vitórias, as 91 vitórias, e o agradecimento, Danke, Michael, obrigado Michael. Vamos falar um pouquinho disso, falar um pouquinho sobre quanto de Schumacher nós temos nesses números incríveis de Hamilton. Liga aí. Muito bem, chegou o dia, né? Chegou o dia. Lewis Hamilton, neste domingo, tornou-se, ao lado de Schumacher, o piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. 91 vitórias. Ficar aqui rasgando apenas elogios ao Hamilton me parece até desnecessário, porque acho que todo mundo já falou, já escreveu, e com todas as razões do mundo, sobre o incrível piloto, o monstro de piloto que é Lewis Hamilton. Nós estamos vendo a história sendo escrita, né? Frase que tem sido utilizada bastante, e essa história indica que nós teremos em breve não só o piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 1, falta apenas uma, ele está empatado com o Schumacher, como também com mais títulos, né? Neste ano ele vai ganhar o 7º, vai igualar o piloto alemão, e é muito provável que no ano que vem ele continue nessa toada, até porque o regulamento da Fórmula 1 não muda em 2021. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é sobre o quanto de Schumacher a gente pode enxergar nestas conquistas, nesta trajetória de Lewis Hamilton. Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando o Hamilton estreou na Fórmula 1, em 2007, o Schumacher tinha parado. Ele tinha feito a sua despedida em 2006 e já estava, como ele mesmo dizia, em casa, de pantufas, acendendo a lareira para ver as corridas pela TV. O Schumacher tinha muito disso. Naquela época, quando ele empilhava recordes, né? Quando ele superava o maior número de vitórias, o maior número de poles, o maior número de títulos, quando ele empatou com o Fangio, quando ele passou o Fangio, ele foi fazendo ao longo da sua carreira, nos anos de Ferrari, sobretudo, é isso que o Hamilton está fazendo agora. E todo mundo perguntava para ele dos recordes, e o Schumacher dizia sempre, sem minimizar, ele não minimizava os números, não era isso, ele não desprezava, mas ele dizia que, olha, eu vou pensar nisso, vou entender exatamente a dimensão dessas coisas que estão acontecendo comigo quando eu parar de correr, quando eu ficar velhinho, olhar para trás e observar tudo aquilo que eu consegui conquistar. Então não era tipo, ele falava aquilo com aquela frieza matemática dos alemães, né? Então foi assim, em 2007, quando o Hamilton estreou, o Schumacher já tinha parado e o Hamilton estava começando na McLaren, né? Muito bem, foram anos muito bons. 2007 lutou pelo título, 2008 foi campeão, mas a partir de 2009 o Hamilton teve algumas temporadas sem grande brilho, né? Até porque nós tivemos em 2009 um domínio completo da equipe Brown, né? Que foi construída pelo Ross Brown em cima do espólio da Honda. Em 2010 começou o reinado do Sebastian Vettel, ganhou 4 campeonatos do mundo, e o Hamilton deu uma murchada, como muita gente, né? Deu uma murchada. Mas é aí que a gente deve localizar o Schumacher novamente, né? Onde o Schumacher entra na vida do Hamilton. Ele entra na vida do Hamilton justamente quando é chamado pelo Ross Brown para se retirar da aposentadoria, né? Para voltar a correr, e isso aconteceu em 2010. Para quem não lembra, em 2009, o Ross Brown tocou a equipe própria, que ele comprou da Honda. Foi campeão. Chegou o final do ano, sabendo que uma pessoa física não ia conseguir manter aquilo por muito tempo, a Mercedes fez uma proposta, porque queria ter uma equipe própria na Fórmula 1, foi ao Ross Brown e comprou a equipe. E contratou o Ross Brown. Né? Por que contratou o Ross Brown? Porque ele tinha uma carreira super vitoriosa, os anos de Ferrari, com o Schumacher, com o Jean Todt, né, muitos títulos conquistados, o título de 2009 e a expertise, né, o conhecimento, a capacidade
para fazer na Mercedes aquilo que a Mercedes queria para um projeto de longo prazo, se transformar numa equipe vencedora, sabendo que isso leva um tempo. E aí deu carta branca para o Ross Brawn. Ross Brawn, faça o que você bem entender. O que o Ross Brawn fez? Pegou o telefone, Schumacher está coçando. Então é o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho, e trouxe o piloto alemão. Por quê? Para ganhar corridas, para ser campeão, um contrato de 3 anos? Claro que não, né? Tanto que essa equipe, a Mercedes, ganhou em 2010, 2011, 2012, nesses 3 anos em que o Schumacher esteve lá, apenas um grande prêmio. Um grande prêmio. Em 2012, o grande prêmio da China com o Nico Rosberg. Quer dizer, passou em branco em 2010, passou em branco em 2011 e ganhou uma corrida em 2012. O que foi feito, o que se fez na Mercedes nesses 3 anos em que o Schumacher esteve lá com o Ross Brawn como seu chefe? Construiu-se uma equipe, absorveu-se conhecimento, né? Todos os procedimentos, métodos, dicas, gente, tudo que vocês podem imaginar foi absorvido pela equipe, foi construído por essa dupla, Ross Brawn e Michael Schumacher também, ainda que na pista o Schumacher claramente não fosse o mesmo piloto que ele era até 2006, quando ele parou de correr, né? Então, foi uma coisa estratégica, foi uma decisão estratégica da Mercedes e do Ross Brawn para fazer da Mercedes o que ela é hoje. O que ela é hoje. De novo, Schumacher correu 2010, 2011 e 2012. E quem foi para o lugar dele em 2013? Hamilton. Schumacher parou, cumpriu o seu contrato, fez o que tinha de fazer, ajudou a equipe a se organizar, a se estruturar, a contratar melhores pessoas, melhores técnicos, a ter método de trabalho, enfim, tudo aquilo que ele aprendeu nos anos dele de Ferrari. E tudo aquilo que ele aprendeu com o Ross Brawn, que o Ross Brawn também trazia essa bagagem enorme que ele trouxe dos anos de Ferrari e da sua equipe própria. E aí, quando o Hamilton foi para a Mercedes, muita gente, inclusive, estranhou, porque todo mundo achava que o Hamilton ia morrer na McLaren, né? A McLaren pegou o Hamilton menino, com 13 anos de idade, no kart, foi com ele para a Fórmula 3, foi com ele para a GP2, estreou com ele na Fórmula 1, promoveu sua estreia na Fórmula 1, viu o Hamilton ser campeão. Puxa, o Hamilton, era impossível dissociar o nome do Hamilton da McLaren. Por isso que foi uma grande surpresa no final de 2012, quando a Mercedes anunciou a contratação do Hamilton, né? E as pessoas olhavam para o Hamilton e falavam, você tá louco, o que você vai fazer nessa equipe? Ganhou uma corrida nos últimos 3 anos, gente, isso aí não vai virar, imagina, tem Ferrari, tem Red Bull voando, tem a própria McLaren, né? Mas o Hamilton foi, e foi, como eu disse, para ser o piloto que substituiu o Schumacher, que se aposentou de novo no final de 2012. E aí, em 2013, o Hamilton já conseguiu ganhar uma corrida, ganhou uma só, exatamente, ele ganhou o Grande Prêmio da Hungria em 2013, a Mercedes já ganhou mais 2 corridas, ganhou na Inglaterra e ganhou também em Mônaco com o Nico Rosberg. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou com esses dados aqui, né? E em 2014 começou aquilo tudo que nós conhecemos, né? Começou a era híbrida da Fórmula 1 e a Mercedes passou a dominar o campeonato mundial de uma maneira que ninguém imaginava que fosse durar tanto tempo, né? Já estamos aí na 7ª temporada, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7ª temporada de pleno domínio da Mercedes-Benz na Fórmula 1. E quem está desfrutando desse domínio, dessa hegemonia? Hamilton. Ah, mas ele só está fazendo isso porque o carro é muito bom, puxa vida e tal. Não, tem muito do trabalho dele na equipe, já falamos disso outras vezes, né? Para fazer da Mercedes o que ela é hoje. Mas tem muito também nessa Mercedes de hoje daquilo que Ross Brawn e Michael Schumacher plantaram naqueles 3 anos de construção deste incrível time alemão. É por isso que o Hamilton agradeceu o Schumacher, não só quando ele recebeu o capacete do filho dele, do Mick Schumacher, o capacete vermelho, capacete daquela última vitória de 2006 do Schumacher no Grande Prêmio da China, como também pelo trabalho que o Schumacher ajudou a ser feito na Mercedes e que o Hamilton, obviamente, tem conhecimento, né? Sabe o que o Schumacher fez nessa equipe, ajudou a fazer nessa equipe.
né? Não como piloto com resultados na pista, mas como o cara experiente que passou anos da Ferrari, ganhando tudo e que sabia o caminho das pedras, né? Aliás, o negócio do capacete foi muito legal, né? Porque eu, pelo menos, enxerguei aquilo com um grande simbolismo, uma espécie de passagem do cetro, né? O rei está posto, o rei Michael Schumacher, agora temos um novo rei. Esse novo rei chama-se Lewis Hamilton, em quem entregou o cetro, quem fez a passagem, foi o filho do rei, foi o príncipe, para um outro rei, né? É mais ou menos isso, a história de reis e rainhas, etc. Não estou brincando, mas é que me pareceu mesmo uma passagem simbólica do cetro, representado pelo capacete vermelho do Michael Schumacher. Está em ótimas mãos, esse reinado não tem data para acabar, né? Porque nós temos ainda alguns anos de Hamilton pela frente, e possivelmente algum tempo ainda de Mercedes dominante na Fórmula 1, e nada como ele receber das mãos do filho do outro rei, do antigo rei, esse cetro ou essa coroa, como vocês queiram interpretar. Quanto à corrida de ontem, foi uma corrida mais ou menos, não foi uma corrida espetacular, mas foi melhor do que a da Rússia, sem dúvida. E foi uma corrida que teve alguns momentos muito bacanas, né? Como, por exemplo, e principalmente, o pódio do Daniel Ricciardo, né? Foi o primeiro pódio da Renault desde o Grande Prêmio da Malásia de 2011, quando o Nick Heidfeld, lá em Sepang, chegou na terceira colocação. E o primeiro pódio do Daniel Ricciardo desde 2018, né? Quando ele terminou no pódio em Mônaco pela Red Bull. Então estava ali há 2 anos e meio sem levar um troféuzinho sequer para casa. E por que aconteceu esse pódio? Porque o Bottas quebrou, né? O Bottas começou bem a corrida, fez uma boa largada, se manteve ali, sustentou a primeira posição, apesar do ataque do Hamilton, mas depois ele errou logo no comecinho da prova, na 11ª volta, errou, o Hamilton assumiu a liderança, ele foi pro box tentar um undercut, mas não deu, porque também o motor começou a pifar, sei lá o que aconteceu no carro dele, começou a perder potência e o Bottas abandonou, primeiro abandono da Mercedes, inclusive nessa temporada. E aí ficou do jeito, né, para aparecer para termos no pódio um piloto, alguma novidade, né, sem um carro da Mercedes, com o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo, normal. O terceiro colocado seria, sem dúvida, algum piloto que não está ou estava muito habituado a conquistar troféus, né. E aí tivemos uma briga boa, interessante, entre o Ricciardo e o Sérgio Pérez, né? E no fim ficou com o australiano, que assim vai, inclusive, fazer algum desenho, bolar alguma coisa para o Cyril Abiteboul. Como é que chama esse cara? Tem uns caras que precisavam sair da Fórmula 1, porque é difícil de falar o nome e de escrever. Cyril Abiteboul. É esse. Abiteboul, tem gente que fala. Bom, enfim, então muito legal ver o Ricciardo no pódio, uma festa, uma coisa alegre e tal. O Verstappen fez a corrida dele, segundo lugar, já também começa a ser meio repetitivo ficar elogiando o Verstappen, um piloto muito acima da média. E aí o resto, o Pérez em quarto, bom resultado, sem dúvida. O Sainz normal em quinto, o Gasly fez uma bela corrida, foi o sexto, o Leclerc tirando leite de pedra, o sétimo. Hülkenberg, hein? Largou em último, chegou em oitavo. Pontos importantes para Forcing Point, Racing, Intel, Aston Martin. O Grosjean marcando os primeiros pontos dele no ano, nono lugar, legal. E o Giovinazzi em 10º, né? As decepções, Vettel, pelo amor, Vettel, é difícil defender. Ele também tá querendo que acabe o ano logo, né? E o Raikkonen, gente, porque, puxa vida, bem no dia em que ele estabeleceu o recorde de largadas na Fórmula 1, 323 grandes prêmios, fez uma corrida ruim, né? Ficou em 12º, bateu no Russell, enfim, ele mesmo definiu, foi um fim de semana de merda, e foi mesmo, né? Mas enfim, estabeleceu essa marca importante, é o piloto com mais grandes prêmios disputados, ou pelo menos com mais largadas, e vai chegar ao número de disputados. Já falamos muito aqui dessa pequena discrepância entre as estatísticas
de grandes prêmios disputados, largados, né? E participações, porque teve piloto, o Rubinho, né? 4 vezes ele esteve no Grande Prêmio, treinou, classificou, tal, mas não largou, ou teve nova largada e não tinha carro reserva, enfim, essas coisas. Mas como o Raikkonen vai até o fim do ano, provavelmente, e temos aí mais 6 corridas, seis, né? A gente vai ter um número absoluto em todos os critérios para o Raikkonen como piloto com mais grandes prêmios nas costas na Fórmula 1. Enfim, foi legal, foi um domingo histórico com um público bacana, quer dizer, bacana. Na Alemanha eu até entendo, porque os caras realmente se preocupam, estão tentando controlar a coisa da pandemia de uma maneira lúcida, civilizada, científica e tudo mais. Então, com público e um frio desgraçado, 9 graus apenas a temperatura, e foi na Alemanha que a marca do Schumacher foi igualada, né? Tem também até nisso um simbolismo, eu acho, aliás, que foi ótimo que não foi em Sochi, aquela pista sem graça, aquela coisa horrível. E parabéns ao Hamilton, não há muito mais o que dizer, né? Porque é realmente um piloto extraordinário. E nessa corrida ele nem fez muita coisa, nem precisou fazer muita coisa, foi uma corrida até fácil, mas não importa. Ela entra para a história como uma corrida em que o recorde de vitórias foi igualado. E a próxima vitória será aquela que também ficará na história, porque teremos o recorde estabelecido, né? Pode ser em Portugal, possivelmente em Portimão, muito legal, estou com muita expectativa para essa corrida, porque é um circuito novo, a volta da Fórmula 1 a Portugal depois de 300 anos, vai ser legal, vai ser bem legal, a pista é muito bacana, a pista do Algarve é muito bacana. E, de novo, parabéns ao Ricardo, porque trouxe alegria demais ao pódio, é um piloto que estava merecendo, está correndo com dignidade na Renault, sabe que vai sair no final do ano e tudo mais, mas tem feito um belo campeonato. Tanto é que o Ricardo hoje assumiu o 4º lugar, né, com esse pódio, o 4º lugar no Campeonato Mundial de Pilotos. Ele está atrás da dupla da Mercedes, Hamilton e Bottas, 69 pontos de vantagem para o Hamilton, o Verstappen em terceiro, e aí aparece o Ricardo, com 78 pontos. O Verstappen tem 147, tá bem longe. Ricardo 78, Pérez 68, Norris 65, Albon 64, Leclerc 63. Tá uma briga legal, né? Uma briga legal. Mas é um merecidíssimo o 4º lugar do Ricardo, que é uma espécie de primeiro colocado dos outros, né? Considerando que a gente tem a Mercedes e o Verstappen numa categoria um pouco diferente. A Mercedes numa categoria diferente mesmo. E o Verstappen corre na categoria Fórmula Verstappen. E no Mundial de Construtores, os pontos do Hülkenberg e do Pérez levaram a Racing Point, a margin in the Racing Point, ao 3º lugar do campeonato com 120 pontos, contra 116 da McLaren e 114 da Renault. Seriam 135 da Racing Point, se não fossem aqueles 15 estungados por conta daquele processo, daquele protesto contra o duto de freio, não sei o que, enfim, a equipe perdeu 15 pontos. Mas a briga pelo 3º lugar no Mundial tá muito legal entre as equipes, né? De novo, Racing Point 120, McLaren 116 e Renault 114. A Ferrari tá para trás com 80 pontos, brigando ali pau a pau com a AlphaTauri. Puxa, quem diria que a gente ia ver um cara fazer tanta coisa quanto esse Hamilton, 91 vitórias, bicho, juro, lá atrás, quando o Schumacher fazia aquele monte de número, empilhava pódio, não sei o que, primeira fila, eu olhava para os meus amigos e falava assim, gente, nunca mais ninguém vai passar, vai bater esses números, porque era muito difícil imaginar uma hegemonia tão longa, né? Tão longeva quanto a da Ferrari naqueles tempos. Estamos vendo tudo isso acontecer de novo. O que é muito legal mesmo. É isso. Boa semana para todos e Hamilton. Posso falar um palavrão? Isso é foda. Tchau.